Vamos supor que você precisa fazer uma cirurgia na cabeça, uma cirurgia no cérebro. Só que aí tem duas pessoas. Tem um cirurgião que ele já fez mais de 500 cirurgias iguais à sua, bem sucedida. Ele tem um catalogado com o nome de todo mundo. E ele tem outro cirurgião que ele te fala que ele é mestre em Harvard, ele já fez um monte de especialidade. E ele te fala que ele vai fazer a sua cirurgia usando a lâmina tal, com uma blusa branca. Ele vai pegar na sua mão, ele vai botar você na cadeira mais confortável e ele vai fazer a cirurgia perfeita. Com qual você fecharia? Com o que tem resultado, né? Quando você está fazendo seu portfólio falando que você faz a liquidação dessa forma, que tem que fazer a liquidação, você está sendo o cirurgião que está falando da característica. Só que hoje em dia, sim, o pessoal quer resultado. Sim. Todo mundo tem um desejo. Por exemplo, todo mundo quer ficar forte, todo mundo quer ficar com a barriga de tanquinho, mas ninguém quer fazer a academia, né? Exatamente. Então você precisa destacar isso, você precisa destacar os seus resultados, seus diferenciais, e não o caminho, não eu faço a liquidação dessa forma, eu faço os cálculos dessa forma. Destaque seus resultados, o que você já fez diferente, quanto que você conseguiu gerar de lucro. Sejam bem-vindos a mais um SOS Calculista da Melhorinha, SOS Calculista de número 4. Hoje o convidado é o nosso querido Rubem. Ele trouxe uma dúvida aqui para participar do nosso quadro. Como que funciona o SOS Calculista? O nosso aluno, ele tem 5 minutos para expor a dificuldade dele, o problema, a dúvida, o que ele tem para compartilhar com a gente. E com base nessa dúvida, eu e o Mário, a gente vai tentar auxiliar ele, fazer algumas dicas, orientações relacionadas a esse mundo dos cálculos. Já tivemos dúvidas sobre interpretação de sentença, PJE Calc, prospecção e hoje teremos mais uma vez. Rubem, primeiramente gostaria de agradecer a sua participação aqui, ter topado, e a palavra é tua. Boa tarde, Fred, Mário, eu que agradeço a oportunidade de estar conhecendo vocês aí por vídeo, a gente se fala por mensagem, volta e meia. Agradeço pela oportunidade de estar expondo meu problema, entre aspas. A questão é como prospectar clientes. Eu sou advogado da área civil e trabalhista já há 26 anos. Fiquei um tempo afastado da área trabalhista, trabalhei num escritório que era da área civil e voltei a atuar novamente na área trabalhista. Na pandemia, fiz um curso do PJCalc e sempre fiz os meus cálculos dos meus processos. Desde o começo eu tenho essa facilidade com matemática e sempre acabei fazendo meus cálculos. Veio o PJCalc, fazendo curso aí, e conheci vocês, inicialmente pelo YouTube, e depois adentrei na comunidade, agora, por último, adentrei no curso de profissão calculista. Então, eu tenho uma base teórica razoável, posso dizer assim, e gostaria de estar melhorando essa parte de marketing para pegar mais clientes, para, enfim, eu poder apresentar meu trabalho a outros colegas, que, a princípio, eu estou focando nos colegas, advogados da área trabalhista. Eu já tenho contato com bastante amigos aí de longa data, e aos poucos eu estou conversando com eles, mas aí vem o problema: ninguém me conhece como calculista por hora, né? Então, alguns não muitos, já tem aqueles calculistas antigos que já são de carteirinha, como se diz. Então, para você entrar e mostrar um trabalho e tentar pegar uma fatia desse trabalho deles aí, tem uma certa dificuldade, né? Então, dando a oportunidade que vocês me deram, enfim, para todos da comunidade, e resolvi, não, vou escrever para eles aí para ver se a gente consegue alguma coisa que eu consiga adentrar um pouco mais, penetrar no meio dos colegas, enfim, fazer com que eles passem a fazer cálculo comigo. Então, já tenho alguns que começaram a fazer, inclusive eu tenho um colega que já posso dizer que é meu cliente fixo, assim, que está mandando todos os cálculos dele para mim. Então, já consegui esse primeiro cliente mais fiel, sabe? Mas quero ampliar para fazer para os colegas daqui, enfim, agora com a internet isso aí, você tem o Brasil inteiro, você pode... Bom, vocês são um exemplo aí, não precisa nem eu falar muito disso aí, né? Vocês são o melhor exemplo. Então, em síntese, é isso.
eu preciso divulgar meu trabalho, eu preciso trabalhar essa área de marketing para eu passe a ser conhecido por mais pessoas, mais colegas, que a princípio o meu foco seria os advogados. Conversei com alguns e muitos falavam, fulano faz o cálculo, mas ele não me dá impugnação, ele não me dá fundamento, você tem que pegar, ele não me diz direito onde está o erro do cálculo, só me diz, a diferença é essa e, tipo assim, se virem, né? Então, eu vi a reclamação de dois, três colegas nesse sentido. Então, já comecei a fazer meu trabalho em cima disso. Eu hoje faço cálculo e entrego eu chamo de relatório, poderia ser algo de laudo, alguma coisa similar, que eu entrego para o colega lá já o que eles, em tese, precisam impugnar ou verificar, enfim. Sim, Perfeito. é isso. Rubens, eu vou passar a palavra para o Mário para ele começar, mas antes eu queria só te fazer uma pergunta só para a gente balizar. As aulas de marketing você não chegou a assistir ainda, né? Eu acabei fazendo o intensivo de ontem para cá, acho que está faltando uma, viu? De marketing? Eu peguei Perfeito. específico, como a gente tinha marcado já essa reunião, eu acabei pegando ontem à noite e hoje de manhã fiz um intensivão ali, porque Aí eu sim. faz 15 dias que eu adquiri o curso, né? Então, até agora está meio corrido aqui no escritório, minha vida particular está um pouco meio corrido, então eu não estava conseguindo fazer as aulas, mas como eu tinha a reunião hoje, não, deixa eu pegar e fiz acho que deve ter faltando, até que estou com ela aqui na tela, deve ter faltando acho que umas duas, eu acho, se não me engano. O professor aqui do lado ficou Sim. satisfeito, viu? Não, aproveitar, tem que estar muito bem nas aulas, né? Valeu, Daqui a obrigadão. pouco, daqui a pouco, o Fred, você cuida, viu? É, eu falei, a qualidade que ele pôs de fazer lá o materialzinho, você tá Não, doido, ficou para muito bom. acompanhar. Parabéns, Mário, tá? Parabéns mesmo. Valeu, obrigadão. É porque tem algumas perguntas que a gente vai fazer aqui. Bom saber que você assistiu às aulas. Outra coisa que eu queria te perguntar. Hoje você disse que advoga ainda, né? Sim, Essa advogado. parte da advocacia te toma muito tempo. Toma. Toma uma boa parte. Eu tenho tentado dar uma nivelada entre advocacia e cálculo, né, mas ainda ela toma uma boa parte do tempo, né? Beleza. Mário, a palavra é tua. Rubem, primeiramente, obrigado viu, por assistir e fazer o intensivão de aula. E deixa eu te falar, na parte digital, de Instagram, de divulgar mesmo no digital, você não está fazendo nada, né? Eu até tô eu mexo um pouquinho no Canva, já, mas muito pouco, quase nível zero, sabe? Então, estou mexendo assim para fazer uma experiência do que ficaria alguma coisa de Instagram, de publicações, né? Então, eu mexo pouco. Essa parte eu tenho uma certa dificuldade. Já não sou de postar muito no Instagram, mas decidi que tenho que postar. Eu preciso entrar. Hoje tudo tá no Instagram, Facebook, mais Instagram, né? Então, eu preciso entrar nessa área para ter uma divulgação maior, né? É porque hoje no digital tem muito mais potenciais Legal. clientes do que na Sim. nossa cidade, né? E a gente tem o privilégio de poder trabalhar da onde quiser. E outra coisa, você disse que está prospectando muito advogados aí da sua região, não é? Aqui é uma cidade de 350 mil habitantes, é uma cidade já um porte razoável, então tem bastante advogados trabalhistas. Eu conheço bastante colegas, enfim, então estou trabalhando com eles. E daí existem grupos do WhatsApp da OAB local, a gente já entrei nesses grupos aí e já fiz uma divulgação, já veio um ou dois ali já vieram me pedir, já fiz serviço para alguém deles, outros vieram pedir orçamento, de repente, não sei se o valor passado talvez tenha sido um pouco acima do que eles estavam esperando, mas enfim, estou em grupo do WhatsApp e existe também, estou no grupo do WhatsApp de calculistas do Brasil inteiro aí, que eu acabei entrando, então alguma coisa eu já faço mas mais WhatsApp. Então, o Instagram que eu queria estar atuando mais, né? Fazendo mais, enfim, começar a fazer publicação no Instagram.
Entendi. Eu te perguntei isso da região aí, só para saber o nível de proximidade que você tinha com a galera que você estava prospectando e o nível também de conhecimento que essa galera sabe que você tem. Por exemplo, assim, essa galera que você está prospectando, eles te veem como uma autoridade ou é só uma indicação? Por exemplo, o Fred me passou o seu contato. Como é que é? Não, eles conhecem meu trabalho como advogado. São colegas que a gente se tocou aí em vários trabalhos, em audiências. Ah, eu defendendo um lado, ele defendendo o outro, né? Então, e a gente tem um círculo de amizade com muitos deles, e, e agora já estou começando a aparecer no trabalho de cálculo, né? Como calculista. Então, já fiz, como eu falei antes, eu tenho um colega aqui que já está me mandando os cálculos dele e que são, agora acho que esse mês, se não me engano, foi três ou quatro, tá? Então ele tem, acho que ele advoga com um sindicato, alguma coisa, ele tem um volume um pouco maior de trabalho, né? Daí outros colegas já fiz trabalho para eles, alguém já repetiu o serviço, então mais ou menos né, nesse meio, assim, dessa forma, né? Entendi. Acho que daqui a uma semana por aí vai entrar uma sequência de aulas que são as bases de uma compra. Mas eu já vou te dar uma antecipação aqui, porque você não teve o privilégio ainda de assistir na sua investida aí, no seu intensivão. Sim. Para ter uma compra, vamos dizer assim, existem três bases, que é a motivação, ou seja, tem um motivo por trás de uma compra, tem um desejo, a pessoa deseja ou ela precisa. Existe a consciência do produto, por exemplo, a pessoa tem que entender que ela precisa daquele produto, de que aquele produto é bom. E no terceiro pilar, que é um dos mais importantes, que é a confiança. Por exemplo, você precisa confiar no vendedor e você precisa confiar no produto. Por exemplo, essa Sim. caneta aqui, eu não compraria ela se ela tivesse o risco de me matar. Ou se quem fosse me vender, por exemplo, fosse um cara da rua que eu nunca vi. E o que acontece? Quando a gente indica uma pessoa para, por exemplo, eu vou indicar o Fred como um calculista de confiança, a gente meio que já faz o trabalho mental de falar, ó, ele é bom e você pode confiar nele. Então você só tem que despertar o interesse. Só que qual que é o grande problema? O interesse, ele vai depender muito do funil de consciência que você assistiu essa, não assistiu? Os níveis de consciência? Estou com ela na tela, porque eu comecei a assistir a aula, é a penúltima, né? Então você vai assistir, porque geralmente a galera que está no fundo do funil, na hora que você assistir, você vai entender, é a galera que já está querendo, que ela já sabe, já confia, não, que ela ainda não confia, que ela está querendo, que a motivação dela, ela já tem um desejo de comprar. Então, provavelmente você deve estar prospectando muito ainda mais aí na sua região, a galera que sabe que tem um calculista, não, sabe que precisa de cálculos e só está ali tentando ver o preço. É isso ou não? Alguns sim, outros até que já fiz o cálculo que a pessoa, por me conhecer, ele confiou a mim um cálculo de razoável, um cálculo de bancário, um cálculo que deu um valor específico para ele. Então, por me conhecer, mas esse já é um amigo mais próximo, né? Então, por isso que eu consegui esse trabalho com ele. Mas já alguma coisa já tem resultado de trabalho feito, né? Então, porque aí como que funciona? Se você não tivesse, por exemplo, a indicação, ou outra pessoa falando, ou, por exemplo, eles te conhecendo como calculista ou como advogado, você não teria a confiança e você não teria a consciência do produto. Por quê? Porque as pessoas não conhecem o trabalho como calculista. Eles não sabem o seu serviço de liquidação, eles não sabem seu resultado, eles não sabem, por exemplo, o potencial que você consegue gerar no resultado de um advogado, de um cliente, e qual que é a melhor forma de você mostrar que você consegue trazer esses resultados, que você entende de cálculo, que você entende das especialidades da liquidação da sentença. Qual que é a melhor forma assim, que você acha? Que você consegue destacar esse potencial, a sua capacidade técnica como um calculista. Eu ainda estou naquela fase da indicação. Eu penso que por hora, assim, porque como eu não estou atuando na área digital, que poderia ser talvez na minha opinião, poderia ser uma forma de propagar isso aí, eu ainda estou naquela da indicação, né?
Aí, nesse caso, como que você faria para desenvolver, por exemplo, a motivação, a confiança e a consciência do produto por meio de um portfólio? Você tem algum tipo de portfólio? Eu fiz um material não, um PDF aonde eu expus aquilo que eu estou fazendo. Tipo assim, ó, você tem uma sentença, em linhas gerais seria isso. Você tem uma sentença que você precisa liquidar e essa sentença pode te trazer um maior ou menor ganho para você e para o teu cliente. Então, nesse nessa questão aí, eu faço, daí eu expliquei, faço liquidação, faço liquidação inicial, liquidação, fazer cálculos para fins de acordo, você tem um processo em andamento, tá lá, chega uma fase, eu preciso fazer um acordo, mas quanto que seria o acordo se eu não tenho liquidação agora? Né? Não tá, de repente, às vezes, o processo subiu para o tribunal, e por algum motivo, alguma das partes ligou para a outra e disse, vamos fazer um acordo? Vamos, mas daí, não sei quanto é que dá isso. Né? Então, eu coloquei assim, coloquei nesse documento do PDF a necessidade de você converter uma sentença em número, a necessidade que esse número tem que ser o mais aproximado possível para, se você é advogado reclamante, você dá um maior crédito ao reclamante, se for do lado da reclamada, você reclamado paga menos, né? Então, eu expliquei isso. Eu tenho um folder que eu fiz, um PDF, enfim, com 2 páginas ali, que eu explico isso. Em linhas gerais, daí que eu faço liquidação, cálculos de inicial, cálculo para acordo, e me coloco à disposição dos colegas. Aí eu enviei nesse grupo de WhatsApp, sabe? Eu enviei já há um tempo aí, eu enviei para eles e para outros colegas, assim, até de fora da cidade, que a gente conhece, o Brasil inteiro, alguém sempre em algum canto a gente conhece, né? Então, foi mandando para eles e pedindo para eles estar replicando isso com os conhecidos deles, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos supor que você precisa fazer uma cirurgia na cabeça, uma cirurgia no cérebro. Só que aí tem duas pessoas. Tem um cirurgião que ele já fez mais de 500 cirurgias iguais à sua, bem sucedida. Ele tem um catalogado com o nome de todo mundo. E ele tem outro cirurgião que ele te fala que ele é mestre em Harvard, ele já fez um monte de especialidade. E ele te fala que ele vai fazer a sua cirurgia usando a lâmina tal, com uma blusa branca, ele vai pegar na sua mão, ele vai botar você na cadeira mais confortável e ele vai fazer a cirurgia perfeita. Com qual que você fecharia? Primeiro, né? Com que tem resultado, né? Exato. Quando você está fazendo seu portfólio falando que você faz a liquidação dessa forma, que tem que fazer a liquidação, você está sendo o cirurgião Da que está segunda. falando da característica. Só que hoje em dia, o Sim, pessoal quer resultado. sim, Todo mundo tem um desejo. Por exemplo, todo mundo quer ficar forte, todo mundo quer ficar com a barriga de tanquinho, mas ninguém quer fazer a academia, né? exatamente. Então você precisa destacar isso, você precisa destacar os seus resultados, seus diferenciais, e não o caminho, não eu faço a liquidação dessa forma, eu faço os cálculos dessa forma. Destaque seus resultados, o que você já fez diferente, quanto que você conseguiu gerar de lucro. Uma coisa que eu já vi muito calculistas utilizando é pegando um cálculo de algum advogado e falando, ó, ele deixou de ganhar tanto nessa liquidação e mostrando para os outros advogados, com o objetivo de fazer a contratação desde do começo da ação, sabe? Sem expor, né? Sim. Sem Sim, expor. sim. Com certeza. A questão da exposição tem que ser muito bem cuidada, né? Porque hoje você tem a lei de proteção dos dados aí, você tem que cuidar ao máximo. Mas é uma ideia que É muito doido, porque você vai ver com é, base nessa sequência de aulas das bases. Porque alguma coisa eu já vi. Você falou isso na questão da prova, né? Isso, sim. Nessa da sequência das bases, e agora no módulo prático de prospecção, a gente vai fazer o link de todos os gatilhos nessa sequência. Então, você vai entender por que os gatilhos vieram antes de tudo isso. Porque agora, praticamente tudo, você vai usar os gatilhos. Vou deixar o Fred falar, depois eu complemento, porque eu estou falando demais aqui. Ô, Rubem, hoje então você
está com o Instagram, ainda não está totalmente ali ativo, né? É isso. Eu tenho a minha conta pessoal e eu andei criando uma conta profissional, tá? Então, eu já faz, acho que uns 30 dias que eu criei essa conta. Inclusive, já deve ter, acho que uns 15 seguidores sem eu ter postado nada. Então, mas eu pretendo fazer esse trabalho de divulgação, assim, conjunto, inicialmente na minha conta particular e com aquela profissional, porque tem muitos conhecidos que estão na minha conta particular, né? Então, à medida que a conta profissional for recebendo seguidores, aí eu vou direcionando para lá essa parte, né? Então, Entendi. Eu vou fazer o seguinte, eu vou concentrar aqui, para mim, essa parte do digital, você vai construir devagar, porque ainda não é você ainda não produz conteúdo, está começando agora. Eu vou deixar você usar essa parte do digital com as aulas e com o módulo que a gente vai fazer da parte prática. Porque aí você vai construindo devagar, com o ciclo. E hoje, a orientação que eu vou te dar aqui nesse SOS vai ser focar no que você já tem de forte. Rubem, você é advogado, você já sabe quais são as dificuldades que um advogado tem em relação a cálculo trabalhista. Você sabe o que que o cálculo trabalhista, o conhecimento nos cálculos ajuda numa inicial, numa contestação, numa réplica, durante a negociação de um acordo. Você sabe, eu tenho certeza que você sabe como usar aqueles indicadores para facilitar um cálculo. Ah, quanto que é um reflexo? Olha, utiliza o percentual de 50% e vai dar praticamente todos os reflexos. Você sabe fazer isso. Então você conhece tudo, quais são as dores, né, de um sim. advogado. Como que você agora consegue mostrar para esse advogado que você é o cirurgião que fez 500 cirurgias de cabeça? Essa vai ser a pergunta que você vai se fazer todos os dias. O que que eu consigo hoje postar? Não precisa ser nada bonito. O que que eu consigo demonstrar para uma pessoa, para um advogado aqui, que eu consigo resolver um problema que ele tenha? Essa vai ser a pergunta que você vai fazer todos os dias. Por que que eu estou falando isso? Como você é advogado, você já está bem próximo do seu ADVI. O Sim, seu ADVI faz parte do seu dia a sim. dia. E eu já identifiquei ele, Pois a é. princípio. Eu já Então, identifiquei ele. você sabe como chegar nele. Sim. Agora, como que a gente vai fazer? O que que vai ser sua tarefinha de casa hoje? A gente vai fazer o plano de ação para você converter essa galera. No início da conversa aqui me chamou muita atenção. Ah, eles falaram que já tem um calculista. Só que o calculista não faz impugnação. O calculista apenas aponta o que precisa ser feito. Rubens, você tem um baita potencial nas mãos. Eu já, pelo WhatsApp, pelo que a gente conversou, eu já vi o cuidado que você tem no seu trabalho. E eu falo isso também, eu vou te dar outra referência, pela forma que você responde às pessoas na comunidade. Sim. A gente percebe que você não responde por responder. Cada pergunta ali parece que é única para você e você trata como se fosse um caso do seu escritório. Sim. Então transparece autoridade, transparece organização, transparece que você é um ótimo calculista. Tudo isso, como que eu não conheço seu trabalho. Eu sei o jeito que o Rubem advogado é? Não sei. Eu vou te mandar uma hora para você e te dar uma analisada. Eu não sei como que você trabalha como calculista, mas a visão que eu tô tendo da comunidade é essa. Minha expectativa pode estar muito alta e a realidade ser baixa? Pode. Só que também pode condizer. Então, o Eu que que eu fui, quero? eu fui Deixa eu só, criando. Tá, deixa eu só concluir o tá, raciocínio. Não, imagina, porque senão eu esqueço. tá. Então, com base nisso, Rubem, foca nessa parte da prospecção ativa, perto dessas pessoas. Só que você não vai chegar entregando o seu portfólio falando que você é expert em cirurgia de cabeça. A gente vai trabalhar o contrário. A gente vai trabalhar mostrando que você está ali para resolver uma dor do advogado. Qual que é uma dor muito comum entre todos os advogados? Nessa parte de cálculo, eu penso que essa é a questão de receber um cálculo e não ter
alguma coisa que ajude eles a impugnar, porque se eles soubessem, muitos não gostam de fazer cálculo, aqueles que gostam, de repente, não querem fazer isso, então eles precisam de um fundamento para eles aplicar na impugnação deles. Então, eu vejo por essa Quando, parte. e quando você faz isso, o que que você dá para o advogado? Eu entrego um trabalho que eu estou diminuindo o trabalho dele, estou Quando você um diminui o resultado, trabalho dele, resultado, e estou dando quando você resultado. diminui o trabalho dele, o que que ele ganha a mais? Vai ganhar mais dinheiro e mais confiança, mais prestígio, depende do cliente, né? Tá faltando uma palavrinha. Ixi. Tempo. Sim, exato. Você foi pelo principal, mais resultado, mais dinheiro É. e tempo. E tempo, não, justamente. Porque Rubem, eu costumo pode falar. entregar, nós já conversamos isso nas mensagens aí, eu costumo entregar um relatório do meu cálculo, e aí eu vejo que eu demoro para fazer um cálculo, porque eu entrego algo mastigado para o meu colega. Tá? Então, ele pode olhar ali, eu tento colocar o máximo de informação para que ele pegar e jogar no processo, na petição. Eu até vou te falar, tive um caso que eu fiquei surpreso que uma colega me pediu um cálculo, acho que foi na primeira vez que ela me pediu um cálculo, eu entreguei o relatório, daí eu disse, doutora, você pega e faz uma petição, se quiser, e junta esse meu relatório. Pois a advogada, ela juntou o meu relatório sem petição. Quando ela me mandou a cópia do processo, depois deu uma impugnação, ela pediu para eu rebater a impugnação, eu fui olhar, ela mandou a cópia, ela não fez petição de juntar, ela simplesmente pegou o meu PDF e assinou como dela, sabe? Então, eu procuro entregar, então eu demoro para fazer um cálculo, por conta disso. Tá? Esse dia eu estava brincando, aí você falou numa mensagem que você mandou lá para fazer 20, 25 cálculos. Eu nunca vou fazer 25 cálculos no mês do jeito que eu faço, tá? Do tipo que eu mando, que eu mando esse relatório sempre, procuro mandar o mais completo. Por eu ser advogado e saber o que é preciso, eu já faço isso por eles. E aí entra a questão da palavrinha que eu esqueci, o tempo que eles ganham, né? Ao invés de você, às vezes, ficar entregando o portfólio, uma ideia. Se você mostrar, às vezes, como que é o seu serviço, como que você elabora. Você acha que esse advogado que está contratando esse calculista antigo, a hora que ele vê que você entrega a petição pronta, um relatório com todas as informações e que você traz resultado, você acha que ele vai manter o outro calculista? Ou ele vai Então, cobrar o outro calculista para fazer o que você está fazendo, ou ele vai trocar. um caso que eu tive de uma colega que eu conversei é a questão da fidelidade dela com o calculista, né? Não, esse cara faz muitos anos aí, então, não, respeito, tudo bem, né? Vamos tentar mostrar o serviço para ver se há pelo menos pegar uma fatia desses cálculos aí. Olha o exercício, vamos fazer o exercício. O que o Mário falou, olha, a base de uma compra, de uma contratação, é motivação, o que mais? Consciência. Confiança, necessidade e consciência. O que que nesse, o que que nesse caso aí ficou faltando? O que que você acha nessa advogada que você falou? Eu acho que a necessidade ela tem do cálculo, falta a princípio uma confiança em mim. E às vezes a necessidade ela ainda não enxerga. Necessidade vai ser no funil, né? De consciência. Às vezes ela não enxerga. Ela tem o problema, mas ela não sabe que tem o problema. Ou não sabe o problema que tem depois se ela não contratar. Olha aí. Teve o caso de um advogado que ele fez uma espécie de reclamação, e eu até estou conversando com ele para ver se a gente consegue inserir um primeiro trabalho, para ele ver, ó, o meu trabalho é esse, né? Então, ele fez uma reclamação nesse sentido, de não da pessoa entregar o cálculo por simples para ele. Ó, deu diferença, descobri a diferença aqui, mas tá, vamos, né? Ô, Rubem, só para fechar aqui, outra coisa que eu queria falar com você é que agora você tem esse sonho de se tornar exclusivamente calculista, não é?
pelo que você me A disse? princípio, eu estou tentando migrar, né? Tentando migrar, fazendo, equilibrando, e daí a intenção é cada vez aumentar o número de cálculos e ir fazendo essa área aí. Então, por É uma conta dessa, migração, né? Então, uma transição, ele vai ver que vai acontecer no futuro, né? por conta dessa transição, uma coisa que você já vai ter que começar a mudar é mudar a comunicação. Você vai ter que começar a conversar como calculista e não como advogado mais. O seu público hoje são outros advogados, não é o cliente Sim, final. sim, Então, sim. esse trabalho de você mudar a figura do Rubem advogado, você tem quanto tempo de formado? Eu tenho 26. Então, para mudar essa figura do Rubem advogado para o Rubem calculista, vai levar um tempo. Tempo e consistência. Então, você vai ter que começar a se comunicar. Qual mecanismo hoje que você tem, qual rede, qual contato que você consegue afetar numa conversa, num post, alguma coisa assim, todos os advogados ali, ou grande parte dos advogados trabalhistas da sua cidade? WhatsApp? WhatsApp, tem dois grupos, um que é da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, foi criado pela OAB, e tem um de advogados trabalhistas. Então, eu estou nesses dois grupos. Então, já peguei, inclusive, até algum trabalho de algum deles ali, por conta daquela simples publicação lá daquele PDF que eu comentei anteriormente. Que você pode fazer? Às vezes, semanalmente, 15 em 15 dias, semanalmente, se você conseguir, vai ser uma boa. Começa a fazer algumas postagens ali, ou você pode fazer remissão para o Instagram, faz um textinho ensinando essas dicas, como o cálculo pode, o conhecimento em cálculo pode ajudar o advogado. Essas ideias de percentuais, esse resultado, o que que é uma prestação bem feita de cálculo trabalhista, de um calculista. Porque aí você começa a postar essas coisas, as pessoas começam a se questionar. Nossa, meu calculista não faz isso, nossa. E uma outra coisa, você deve falar muito bem em público. Pela. Não, eu converso, mas eu sou mais reservadão, meu. Pode parecer que eu tenho facilidade, mas sou bem tímido nessa parte. Mas Se fosse, no se fosse meio, para no meio casual, formal, a gente vai bem, mas, né? E fazer audiência e tal, mas nunca fiz assim uma apresentação, essa questão mais ampla nessa. Aí eu já estou um pouco mais reservado, tímido um pouco. Se você, como você tem esse contato com o AB, e se você fizesse um mini treinamento de. Aí tem que pensar assim, ó, você não vai ensinar outras pessoas a serem calculistas, você tem que pensar numa forma de ajudar os advogados. Então, por exemplo, cálculos básicos para liquidar uma petição inicial, formas de usar os cálculos para melhorar uma contestação ou réplica, formas de usar os cálculos para facilitar um acordo, tudo isso, um mini treinamento. Por que eu estou te falando isso? Aqui em Uberaba a gente começou com isso, com o treinamento, workshop de PJE Calc, que é o próprio PJE Calc. O que aconteceu? O PJE Calc é para o calculista usar, só que muito advogado utiliza também. Sim. O que a gente percebeu? Assim que a gente fez esses workshops, o nosso nome rodou a cidade inteira como referência em cálculo. E muitos nem sequer me conheciam, mesmo eu sendo advogado, porque eu não atuava tanto. Então começou a rodar. E advogado, você sabe melhor que eu. Você está aí na lida, inclusive, nos dias atuais. O advogado não tem tempo, Rubem. Então, Sim. mesmo que ele aprenda a fazer o cálculo, ele vai delegar, porque ele não tem tempo de fazer o seu cálculo. E a maioria não gosta, né? A maioria E não quem que gosta. eles vão lembrar quando precisar? Quem que é a autoridade que está lá na frente ministrando treinamento? Espero que seja o Google. É o Rubem. Bom, minha participação é essa, Mário. Fechei. É isso aí. O Fred já até antecipou uma coisa que eu ia te falar. Porque, por exemplo, se você quer migrar para um calculista, a primeira coisa que você precisa fazer é escalar, né? Não dá para migrar assim, vendendo só para uma, duas, três pessoas. Você precisa escalar. E no seu caso, que você tem um ponto forte, o presencial aí, né, na sua cidade, uma das formas de você escalar é justamente essa, fazer eventos,
trazer essa galera, tipo assim, como que eu consigo reunir vários ADVIs em algum único espaço? Sei lá, existem congressos da OAB, existem palestras, mini treinamentos. Você mesmo pode fazer um mini treinamento, desenvolver sem o auxílio da OAB, ou não, vai ter uma palestra da OAB e você vai lá e se dispõe a participar, agregar com conteúdo. Essa é uma das melhores formas, Rubem, porque olha o tanto que é doido. Para a gente que é dentro da comunidade Melhorim, a gente te vê como uma autoridade em cálculos trabalhistas. E por que, que o pessoal da sua, e por que o pessoal da sua cidade não te vê? Olha o tanto que é doido. Por quê? Porque lá a gente sabe que você tem o domínio dos cálculos trabalhistas. Lá a gente sabe que você Sim. é um calculista profissional, que você tem o conhecimento. Mas será que não está faltando você mostrar isso para o pessoal da sua cidade? É justamente isso que eu estava buscando aí na nossa conversa, né? Essas ideias aí para justamente atacar o pessoal daqui, né? Enfim, mostrar o serviço para o pessoal daqui, né? Sim. Só que o que você vai perceber depois, futuramente, é que o trabalho para você fazer isso no presencial, ele é muito menor no digital. O que você vai gastar muito tempo e muito trabalho para fazer no presencial, você consegue fazer em uma larga escala no Sim, digital. E você consegue atingir muito mais pessoas. Só que você vai ter ao seu favor o cara a cara, né? A sim, proximidade. exato. E onde você já é forte pelo relacionamento de advocacia. Tem uma coisa que a gente chama aqui, a gente usa, na verdade ele tem um outro significado, mas que é essa questão da transferência de autoridade. Eu usei isso para começar a trabalhar com cálculos, que eu usei da minha autoridade enquanto advogado, conhecedor de cálculos, de Excel, para pedir oportunidade para um amigo meu para fazer meu primeiro cálculo. Você já é uma autoridade enquanto advogado. As pessoas já conhecem o Rubem do jeito que ele trabalha enquanto advogado, a diligência dele, o cuidado. Como que eu faço agora para pegar esse conhecimento como advogado trabalhista e migro para atuação como calculista? Tente usar isso a seu favor. Pegue pessoas que já conheçam a sua forma de trabalhar e tenta aproximar. Uhum. Às vezes faça um mapeamento ali de 5 primeiro, ao invés de. Porque quando a gente não tem clareza, parece que dá uma assustada, né? Nossa, é muita gente. Faça uma listinha com 5 primeiro, os mais próximos. Esses que conhecem o Rubem advogado, que sabem que o Rubem é um bom profissional, que é um diligente, que ele é cuidadoso. Faça isso. Aí você vai transferir a sua autoridade de advogado para calculista. E a outra transferência de autoridade que nós temos é a da indicação. É você ter pessoas que já te contratam como calculista e pedir para elas te indicarem outros advogados. Fala, olha, só me indica, vê alguém que está precisando e eu vou até essa pessoa. Esse serviço que o Mário comentou aqui, de às vezes ajudar o advogado desde a inicial, liquidar a petição inicial, fazer os apontamentos na réplica, na contestação, ajudar no possível acordo, dar essa assessoria mesmo, é em falta no mercado. Às vezes é uma forma que você tem de atuar mesmo como um estrategista ali. Sim. Não, eu acho que o pessoal sente isso, né? Porque quando você começa a fazer cálculo, você começa a olhar para trás as petições que você fazia e você diz, pô, perdi dinheiro não conhecer a OJ tal, a súmula tal, que vai integrar tal base, tal isso, tal aquilo, né? Então, isso é um negócio que também a gente vê que depois que você começa a fazer cálculo e trabalhar meio que direto assim, você começa a fazer essa vivência aí para começa a lembrar dessas situações que não e muita gente daí você começa a receber os processos para fazer cálculos, começa a analisar as petições iniciais, né? Você começa a ter um outro olhar para os pedidos, para as contestações, enfim, né? Então, é uma questão que eu acho válida, né? E eu tenho alguns amigos que podem me auxiliar nessa questão. Inclusive, eu já até acionei eles, já pedi, ó, vai lá, vai indicando meu serviço. Já fiz para algum deles, já fiz serviço, ó, vai indicando, vamos, né, quero mostrar meu trabalho. Essa semana até fiz um cálculo de graça para um colega. Ele estava precisando de um cálculo
e não. E o valor era, a parcela lá era pequeno, o pedido era pequeno, daí eu disse, pô, vou fazer para ele conhecer meu serviço, né? Então, se eu fosse cobrar aí 500, 600 reais, ele não ia pagar porque o valor ia dar 3 mil a ação, né? 4 mil. Então, mas acabei fazendo para justamente para e é uma pessoa já, um advogado já de um certo tempo de advocacia, acho que até mais do que eu, fiz o cálculo para ele. Vamos ver se plantei uma sementinha, como você Ah, com fala. certeza. Gatilho mental, qual gatilho mental? Esse aí é da empatia, Da reciprocidade. Aí, reciprocidade. É isso, você vai lembrar de você. E assim, tarefinha para casa então. Digital, vai devagarzinho, porque isso aí vai mais tempo, você tem que organizar post. Vamos focar em onde você já é mais forte. Faça uma listinha aí de 5 advogados ali estratégicos para você pegar 5 ADVIs, né? Para você abordar e tentar multiplicar. Vê se pelo menos uma vez por semana faça algum tipo de conteúdo. Se você pegar e já usar o seu Instagram mesmo, profissional, você já mata 2 coelhos com a cajadada só, porque você faz o post lá, depois você só replica no grupo e escreve no WhatsApp, porque às vezes muita gente não clica para ver o que que é o conteúdo. Você faz tipo uma exposição mostrando, olha, com o meu trabalho eu consegui aumentar os ganhos desse advogado em 30 mil reais, porque resultado você já tem de trabalho seu aí. Você pega e mostra. Já tive processos que eu dei um ganho pro cliente, o Olha colega aí, advogado. olha a cirurgia na cabeça aí para você divulgar, que você Uhum. já fez. Aí pega, começa a fazer esses posts estratégicos toda semana. E vai devagar plantando. Olha, esgotei os 5, não deu certo. Tenta enumerar mais 5. Por que que eu gosto de trabalhar com menor quantidade e, e, e sempre acompanhar? Porque aí você vai acompanhando a sua abordagem. Porque aquela abordagem ali não vai ser para sempre. Ó, você abordou o Mário. O Mário, não tem interesse. Acabou, você já arrisca, passa para o próximo. Esgotou os 5, mais 5. E vamos acompanhando. Ó, esse aqui, ele ficou de pensar. Vamos ligar de novo para ele. E aí, doutor, o que está precisando? Você vai acompanhando, vai adubando ali. Até começar a dar as primeiras sementinhas. E por fim, pense com carinho nessa questão da OAB. Você já tem o caminho aí traçado. Faz um treinamento simples, de 1, 2 horas, ensinando os principais cálculos trabalhistas. Aqui o Uberaba fez, aqui tem muito, na verdade tem pouco, né, conteúdo de cálculos. Até a gente está com essa ideia de começar a fazer treinamentos presenciais aqui, que não tem nada de cálculo, ninguém fala. Aí uma vez fizeram um treinamento de cálculo aqui e bombou, lotou. Era um cálculo ensinando a liquidar a petição inicial. Foi a maioria que estava presente era tudo advogado que já atuava, já tinha experiência e participou do treinamento. Então imagina se é você lá na frente, um treinamentozinho ali de 2 horas ensinando os principais cálculos, a liquidar uma petição inicial. Seu público-alvo está ali. Você faz um networking violento, entrega seu cartãozinho, faz um materialzinho ali bonitinho pro povo levar para casa, fechou. Aí depois você vai ter que contratar a equipe para dar conta de tanto serviço. Tomara, né? Espero. Não, agradeço a indicação de vocês aí. Vocês têm uma estrada bem mais longa que a minha. Então, e costumo sempre observar e seguir o que vocês, enfim, no YouTube, na comunidade lá, enfim. Agora estou entrando no curso, né, de profissão calculista, então já gostei do que vi até agora. Amanhã vai ter a mentoria, faça o possível para participar, porque a mentoria, ela não é momento de ter aula. A mentoria é para te dar gás, para te motivar. A gente sempre tem uma mini aula ali para trazer algum ponto que a gente está vendo que muito aluno está com dúvida e para fazer esses networking. Então, participe amanhã. Se tiver a oportunidade lá de aparecer, apareça, se apresente e você vai ver que vai valer muito a pena. Esses contatos, eles são muito bons. E o que a gente falou aqui com você, o que o Mário até adiantou, essa ideia da prospecção presencial, você vai usar esses mesmos gatilhos no digital.
Só que lá no digital, você vai definir uma DVI e você vai conversar com ele de forma abstrata. Você vai soltar um post querendo conversar com essa pessoa. Aí, a hora que você conecta com ela, ela te chama. Aí, a mesma coisa de uma prospecção presencial. Se você precisar de modelo para posts, assim, entender mais ou menos essa ideia, dá uma olhadinha depois nos posts da Lagares Melhorim. Que lá, até, a gente está usando a mesma estratégia que a gente está ensinando no curso. Justamente para inspirar, né? E dar ideia para Para vocês. vocês. Isso é importante, porque para quem não faz muitas postagens assim, você começa, como é que eu vou escrever, com que tipo de layout, sabe? Então, a gente fica meio perdido nisso, né? Mas pode ficar tranquilo, Rubem, porque, cara, o conteúdo é 90% do comparado com os efeitinhos, qualidade, etc. Isso aí você pode ficar tranquilo. Depois você olha no começo nossos posts. Você Vou vai ver. olhar Você para ver vai a ver como é evolução. que era. Era no Canva também. Mas é É, isso. Ficou com E algum. Ah, desculpa, mano. só para complementar, na hora que sair essa sequência de aula das três bases, você estuda elas com calma e estuda como você pode ativar essas três bases no cara que você estiver falando. Por exemplo, Mário, eu vou falar com o advogado Marcelo. Esse cara aqui, ele é um potencial cliente. Como é que eu ativo a motivação, a consciência do produto e a confiança nele? Nessas aulas, eu te dou todos os pilares que te ajudam a ativar esses gatilhos. Aí lá você estuda com calma e aí qualquer coisa você fala comigo depois, você manda não, lá no chat. com certeza, como eu falei ontem, eu fiz o intensivão, então as aulas foram assim, na sequência, literalmente, foi uma atrás da outra, né? Então, mas isso aí é um capítulo que um modo que vou voltar com mais tranquilidade para, enfim, ganhar conhecimento também nessa área aí, que eu confesso que deixa um pouco a desejar, um pouco bastante. Fechou, então. Alguma dúvida, Rubem? Eu acho que não, Fred. Acho que as questões principais que eu me propus a ouvir de vocês, eu acho que tive as respostas, né? Então, eu só tenho a agradecer a vocês dois aí pela oportunidade, né? E pelos ensinamentos. Vamos junto. Estamos juntos. Rubem, aí coloca em prática, tá? Mesmo que não der Já para vou, colocar tudo, mas faz um planinho de ação vou aí. fazer, Não deixa desanimar, não. não vou fazer sim. Começar com os advogados, depois eu pensar no treinamento da aldeia. Então, esse foi o SOS Calculista número 4 com o nosso querido Rubem. Rubem, queria agradecer mais uma vez a sua participação. Eu acredito que o que você trouxe para nós é a mesma dor de vários calculistas. Espero que a gente tenha ajudado. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez e agradeço pelo tudo que vocês me passaram aqui, as informações, vou tentar segui-las, né, da melhor forma possível e no menor tempo que for permitido. Então, agradeço mesmo a oportunidade de vocês ter aberto esse espaço, não só para mim, como para os próximos colegas aí que vão fazer uso do espaço e aprender bastante. É isso. Valeu. Se você tem interesse em participar do SOS Calculista, basta fazer o seu cadastro lá na comunidade. Grande abraço para todo mundo, valeu, Rubem, e até a Valeu. próxima, pessoal. Obrigado, Tchau. até a próxima.